A gente tem seguido aqui no canal com uma espécie de série sobre perfume, compras assertivas dos nossos queridos, como montar uma coleção com mais consciência e também até como maximizar mais o uso das fragrâncias que a gente tem em casa e ceder um pouco, né? Conter um pouco esse desejo incontrolável por novas fragrâncias. Sim, dá pra você ter uma nova fragrância com o que você já tem em casa, mas isso é assunto para outro vídeo, porque hoje eu vou contar pra vocês como eu avalio se vale realmente a pena comprar um perfume que tá ali na minha lista de desejos, e se eu vou realmente fazer um investimento desse dinheiro nessa fragrância e não vou ter tanto prejuízo e ela vai sanar, né, ali o meu desejo, mas também ter um lugar de destaque na minha coleção. Hoje eu conto tudo pra vocês como é que eu faço e as dicas que ao longo desses anos colecionando e também dando alguns blinds, assim, eu pude observar, tá bom? Então, se você quer aprender como fazer compras mais assertivas, né, nos seus cheirosos e tirar ali da sua lista as fragrâncias que realmente vão ser sucesso de audiência, cola aqui e vem comigo. Antes de eu te contar essas minhas dicas, eu já vou pedir pra você não esquecer daqueles nossos 3 Cs maravilhosos, que é o quê? Curtir, comentar e compartilhar, tá? Isso ajuda o canal, ajuda o seu YouTube e te ajuda também. Lali, como é que essas 3 coisas vão me ajudar? Bom, vão te ajudar porque o seu YouTube vai entender que você gosta dos conteúdos do meu canal e assim ele vai te notificar quando tiver vídeo novo por aqui. E também ele vai saber que você gosta de vídeo de perfume, vai te recomendar mais canais perfumados e também sugerir vídeos, né, com esse tema, assim, de como fazer compras assertivas, quais critérios você avalia quando compra o seu novo perfume, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, me conta aqui quais são as suas dicas, o que você leva em consideração quando você vai comprar uma nova fragrância, quando você vai dar check em um perfume que tá ali na sua listinha, tá? Eu quero saber. Bom, vamos lá. Eu preciso dizer que a gente faz a listinha sim de desejos, mas nem sempre a gente realiza todos aqueles desejos e nem sempre todos aqueles desejos realmente, né, tem a ver com a gente, vem e fica e faz sucesso. Muitas vezes, e eu acredito que vocês também já viveram isso, eu fui lá sanar um perfume que estava na minha lista de desejo, ele veio, fiquei feliz, mas depois eu fui vendo que a gente não estava conseguindo construir uma relação duradoura, que eu usava pouco, e aí vai batendo o quê? Aqueles sentimentos negativos, aquela frustraçãozinha, aquele peso de consciência, e um belo dia a gente faz o quê? A gente desapega, porque afinal de contas sofreu opcional e a gente não quer isso aí com a gente, não é mesmo? Pois bem, então, com o tempo eu fui aprendendo a pensar um pouco mais sobre os nomes que eu tenho ali na minha lista. Sim, gente, quando eu faço vídeo falando da minha lista de desejos, não é história não, ela realmente existe. Eu realmente tive um contato com aquele perfume, seja presencialmente ou virtualmente, né, vendo pessoas que eu gosto, que tem uma percepção parecida, um gosto ali, indicando e tal, e eu fiquei interessada em conhecer mais, em provar, confiei, vi as notas, então realmente eles vão ali. Mas até eles virem parar por aqui, eu tenho o quê? Que ser bem seletiva, afinal de contas dinheiro não dá em pé de árvore, a gente não tá, né, ainda milionário lá Mega Sena. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo que alguns perfumes da minha lista estão em promoção ou é uma ocasião especial e eu acho que eu mereço, que eu quero me dar de presente um perfume, a primeira coisa que eu faço é avaliar se de fato aquele perfume vai fazer a diferença na minha coleção, no aspecto de eu tenho alguma fragrância que segue esse mesmo estilo, né? Não vou ficar com 2 perfumes com uma utilidade muito parecida e essa utilidade é algo que dentro da minha rotina ela se aplica pouco. Então, por exemplo, perfume noturno. Eu não sou uma pessoa de balada, então eu não preciso de uma mini coleção dentro da minha coleção de perfumes noturnos. O máximo que eu preciso é de um ou outro perfume, bem como uma fragrância que seja mais específica para ocasiões festivas bem específicas, como casamentos, sabe, formaturas. Eu não sou essa pessoa, então ter mais de um perfume que seja específico para isso, que só encaixe nisso, nesses ambientes, nesse horário, não faz a minha. Então é mais vantajoso eu ter um perfume que seja
mais versátil, que eu consigo sim usar no dia a dia, mas ele casa, dependendo do look que eu faço, maquiagem, eu consigo casar ele para outra situação, do que um que é super fixo e que é apelativo demais, assim que você sente o cheiro dele para aquele momento. Então, se é uma fragrância bem assim nesse quadradinho ali de eu já tenho algo nesse estilo, é muito fechadinho para um uso específico, eu já limo ele, por mais que eu tenha gostado. Porque eu sei que ele vai vir e vai ser usado pouco, seja porque eu não vou ter ocasião, seja porque o clima não vai ajudar, ou eu não vou estar emocionalmente disposta, tá? Outra coisa que eu também tomo cuidado hoje em dia, depois de ser uma lavanda maníaca, assim, ao extremo, é com a repetição de notas chaves. Sim, eu sei que tem notas que eu gosto, mas eu tento minimizar o impacto de ter perfumes com notas muito parecidas, com aquela combinação chave de notas ali parecidas. Por quê? Porque acaba que, mesmo que seja uma ou outra nuance de diferença, ainda assim você tá ali com um perfume muito parecido, com um uso muito parecido. Aí vocês vão falar assim, você tá falando isso, mas você tem uma coleção do Mont Guerlain. Acreditem vocês ou não, eu consigo enxergar não, né? Eu consigo sentir diferenças nas nuances dos Mont Guerlain e nos usos. Para mim, as principais diferenças você sente principalmente com o Bloom of Rose EDT, Bloom of Rose EDP, Mont Guerlain Sparkling Bouquet e o Mont Guerlain Florale. Realmente, do Eau de Parfum pro Intense e o Eau de Toilette, as diferenças são bem sutis. Porém, é mais na questão de fixação e projeção que vai diferenciar ali o momento do dia que você vai usar. Mas os outros têm sim diferença, né, por causa das notas que vem ali complementando a tríade, tem diferença. Então hoje eu evito muito pegar perfumes que têm notas chaves muito próximas, porque em algum outro momento eles vão acabar caindo no desuso e eu vou acabar escolhendo um mais especialmente, né, um exclusivo para usar, e o outro vai ficar ali, né, mais caidinho. A segunda coisa, ou terceira coisa que eu avalio, é se o preço é compatível com o seu valor agregado. E isso é uma coisa que eu venho falando bastante aqui no canal, desde que nos meus estudos desse último semestre da faculdade, eu cheguei numa discussão sobre valor agregado e o que é a construção de valor agregado. Já expliquei em alguns vídeos, mas vou fazer um resumo básico. A gente às vezes confunde e fala, usa o título, né, o nome valor como sinônimo de preço, mas são coisas completamente diferentes. O valor, ele é definido como os atributos que vão contabilizar, quantificar e qualificar, né, aquele produto e assim definir o seu preço. Então, quando você compra algo, você vai comprar um perfume, você vê o preço X, você precisa tentar entender quais são os valores que aquele produto tem ali, o que agrega naquele produto, onde ele foi feito, os artistas que idealizaram, ele tem assinatura de designer, o que é que está por trás para justificar o preço que ele tem. Então, preço e valor não são a mesma coisa. O preço ele é obtido através dos valores agregados. E os valores são somados para definir o preço final do produto. Então, eu geralmente tento entender, ele custa X, tá bom, o que é que tem aqui para justificar? Quais são os agregadores desse produto? Mão de obra, qualidade, como foi feito e tudo. E assim eu vou freando uma lista e eu vejo se dentro dos meus valores pessoais e dentro das minhas condições financeiras, se eu posso arcar com o preço cobrado por aqueles valores. Às vezes, mesmo que eu partilhe daqueles mesmos valores, e valores são ideológicos, sociais, etc., ainda assim, eu não tenho condições financeiras de arcar. Então, eu vou me prejudicar financeiramente por causa disso? Não. Então, aí, a gente tem que fazer esse parecer. Você vê qual é a relação da marca. Por exemplo, os perfumes da Dolce & Gabbana. Eu jamais, né, nunca diga nunca, eu prefiro 1000 vezes comprar um inspirado da Dolce, mas eu me recuso a comprar um perfume da Dolce, porque os valores da marca, os valores éticos da marca e etc., não são condizentes com o que eu acredito. E aí, você pega uma marca que tem comportamentos preconceituosos, homofóbicos, etc., você vai comprar um produto que por trás tem pessoas assim? É aí que você tem que pensar.
Mas isso sou eu, tá? Aí o que eu mais penso depois é como eu me sinto com essa fragrância. Por quê? Porque eu tenho que provar, conhecer. E isso é um momento onde você vai ali exercer, assim, total o seu poder de paciência, porque é aquele momento em que você vai uma vez, vai duas no shopping, você contém muito ali o seu impulso, os seus estímulos externos que estão ali dizendo vai, a vendedora, o ambiente da loja, a alegria de ser bem recebido, o champanhezinho se você receber, sabe? O status quo que vem atrelado àquele produto. Você tem que abrir mão de tudo isso e pensar como eu me sinto com esta fragrância, com este cheiro. Porque você não vai levar para casa no seu dia a dia, e nem quando você sair, encontrar com outras pessoas, nem nada, aquelas coisas que estão ali ao redor e que também compõem, claro, né, o valor. Você não vai, porque você vai viver com aquele cheiro, só ele. Então, aquela sensação das espuminhas do champanhe da loja, o bom atendimento, o bom bate-papo, aquela maravilhosidade, não vai te acompanhar. Então, prove na pele e mesmo provando na pele, dê uma volta no shopping, de preferência saia até do ambiente climatizado, porque tem muitas fragrâncias que alteram do clima, né, do ar-condicionado e alteram o seu cheiro, seu desempenho, tudo de dentro do ambiente com o clima controlado para o ambiente, né, com o clima natural. Então você passa e saia, vai ver como é que funciona na temperatura ambiente. Tem fragrâncias e tem pessoas também que tem essas alterações ali. Por quê? Porque quando você sai, automaticamente, né, o ambiente, o clima natural, você pode suar, e aí a química da nossa pele produz odores, etc. Isso pode interferir. Então é bom você sair de um ambiente controlado para ver como aquela fragrância realmente vai se comportar na sua pele e quais estímulos ela vai te dar. Então você vai percebendo melhor. Nunca compre de primeira, gente. É a dica que eu dou para vocês, tá? Nunca compre de primeira. Veja como você se sente com ela a longo prazo. Eu sou uma pessoa que é muito fácil de ter esse tipo de problema da diferença do ambiente climatizado para o ambiente natural. Então, hoje, sabendo disso, quando eu vou experimentar fragrâncias que têm determinadas notas que eu sei que pode variar comigo, eu, assim, evito bater o martelo e dizer assim na hora. Não, eu sinto, vejo, saio, até para ver como é que vai ser depois do dia, né, ao longo do dia, o andamento. Isso já me poupou muitos blinds furados, muitas compras, assim, bem pesadas, trashes, mas também já vivi o outro momento de, né, sabendo que altera, bater o pé e, claro, quebrar a cara, tá? Então essa é a minha dica pra vocês. A próxima dica é: essa fragrância é versátil? E versatilidade importa pra mim? Eu acho que versatilidade no mundo atual importa pra todo mundo, até mesmo porque a gente não está plantando dinheiro, não é mesmo? Então, quanto mais versátil for a sua coleção, as suas fragrâncias, melhor. Você pode ter um set list aí muito bom, com muitas fragrâncias, ótimo, isso é bem legal, mas é interessante que essas fragrâncias sejam versáteis para você poder, né, fazer misturas entre elas, criar camadas e assim criar perfumes personalizados. Olha que legal, você tem 2 perfumes distintos, cria o terceiro. É bom também porque assim você vai viajar, você leva uma fragrância que ela vai se encaixar em diferentes situações. Tá fazendo sol, choveu, tá ventando, esse perfume vai entrar ali. Então, buscar versatilidade e ver, né, quantificar o quanto ter versatilidade na sua coleção é importante para você, é mais um ponto que vai fazer com que você faça escolhas assertivas. Se versatilidade é muito importante para você, seja porque você tem uma rotina corrida, que você faz 1000 coisas ao longo do dia e que você de manhã tá no trabalho, de tarde você tem uma reunião na escola dos filhos e de noite você vai marcar aquele jantar com o boy ou vai para um happy hour com as amigas, ter um perfume versátil é muito bom. E principalmente se ele for compacto, cabe na sua bolsa, né, que te acompanha mesmo. Então pensa nisso, vê o quanto isso é importante pra você, tenha noção da sua rotina. Não adianta a gente querer, como eu falei lá no início, né, não adianta a gente querer selecionar algo que é legal, é bonito, é cheiroso, mas que não tem a ver com a vida que a gente leva de verdade. Por exemplo, você prova um perfume que ele é maravilhoso, ele é sandaloso, ele é glamouroso, ele brilha, ele é assim, aquele perfume que se você vai chegar, que é
ultra noturno, que você chega num lugar e você arrasa. Mas você não é uma pessoa noturna. Você raramente vai pra balada, você raramente vai pra festas mais formais, né, casamentos, você não é uma casamenteira de primeira, não tem tantas festividades assim. Então, por mais que aquele perfume seja maravilhoso, ele na maioria das vezes ele vai ficar na sua estante como um bibelô, como um prêmio, né, como um prêmio de consolação. Maravilhoso, que você tem ali, mas você não tem como usar. É que nem quantas pessoas compram um Lobotan de glitter maravilhoso, alto, e só usa no casamento e depois ele morre na estante. Então, pensa nisso, tá? Você tem que pensar na sua realidade. Na realidade, não naquela que você gostaria de ter ou que você planeja ter daqui a 2, 3 anos, 5 anos. Você tem que viver o hoje, tá? Fica aí essa dica. A próxima dica, né, porque eu já falei dica, não deveria repetir dica, mas o próximo conselho que eu tenho pra vocês é pensar. Há opções mais em conta desse mesmo perfume, desse mesmo estilo, desse mesmo ideal que eu criei, que essa fragrância vai se encaixar? Existem outras opções assim? E sim, gente, na maioria das vezes, sim, existem opções mais em conta. Talvez não com um cheiro idêntico àquela, mas se você vai comprar o perfume, assim, pensando em uma determinada ocasião, preciso de uma fragrância fresca, e alegre, há infinitas opções de perfumes ali que vão se encaixar dentro desse escopo. E aí, de novo, aquela questão de pesquisar. Eu percebi que o princípio básico para você fazer compras assertivas e você ter uma coleção que seja realmente a sua cara e que esteja tudo ok, que você não sinta frustração e que você não sinta constantemente o desejo de ter que comprar outra coisa, porque quando você vai pegar um perfume, você fica com aquela sensação a mesma sensação do guarda-roupa, né? Não tenho nada para vestir, não tenho nada para me perfumar, sendo que você tem 300 perfumes. Então, o conceito básico é sempre pesquisar, é se conhecer. O autoconhecimento faz com que a gente seja muito mais prático e assertivo nas nossas escolhas. Então, a questão é, eu vou comprar essa próxima fragrância, ela entrou na minha lista, é porque eu gosto muito de perfumes florais almiscarados? Será que eu já não tenho dentro da minha coleção um outro floral almiscarado com essa mesma pegada, com essa mesma proposta que ele? Não tenho. Mas esse perfume, ele custa R$300. No momento eu não posso gastar R$300. Será que não existe outro perfume que me proporcione a mesma sensação que essa? E aí é um momento que é um momento mais cauteloso desse jogo de pensamento, porque você tem que parar e analisar. Eu sempre falo pra vocês que quando a gente escolhe uma fragrância, a gente não escolhe essa fragrância isoladamente só pelo cheiro. A gente escolhe, e às vezes na maioria das vezes é uma escolha inconsciente, né? O nosso subconsciente tá ali trabalhando os signos e os símbolos, mas a gente às vezes não percebe isso. E quando você escolhe, você não está escolhendo só pelo cheiro, você está escolhendo ali pelo valor agregado. Indiretamente, sim, você já tem uma noção do valor agregado, mas você não sabe disso. Eu também não sabia. E isso vem do quê? A gente escolhe através do briefing, de quando a gente vê o comercial, ou quando a gente lê algo a respeito das notas, aquela coisa, aquele texto sedutor, aquilo nos apaixona, aquilo faz com que a gente, né, que a nossa sensação de pertencimento fique exacerbada e a gente queira fazer parte daquilo. Nosso comportamento de manada também, afinal de contas, a gente quer estar no meio, todo mundo ali. A gente vai também pelo frasco, pela marca, sim, porque a marca envolve muito, né, a identidade, a história daquela marca e o status quo que vem junto com ela. Então, tem todos esses elementos que estão ali embutidos nos valores de uma fragrância, nos valores de um produto e que indiretamente estão ali intercedendo em nome daquele produto contra o outro. Então é importante que nesse momento a gente faça um exercício um pouco maior de superar esses valores, pra gente chegar num consenso de eu quero só por causa dos valores ou eu quero, né, ou não é só pelos valores. Sim, eu posso encontrar outro, tem outro e esse outro faz as mesmas coisas, tem a mesma fixação e projeção ou até maior e vai sanar o que eu preciso. E porque eu tô sendo prática e direta e ele manda esses valores. Então, às vezes, é questão disso, né? De você entender o que você quer, por que você quer, pra que você quer, com o que você tem. É importante a gente conhecer o quanto a gente tem. E diante do quanto a gente tem, eu já entro na próxima dica.
A questão que eu vejo muitas vezes as pessoas se frustrando com o preço das fragrâncias e com as marcas é que a gente às vezes quer coisas que a gente não pode comprar com o dinheiro que a gente tem. As marcas, elas têm dinheiro para fazer, sim, o que elas quiserem, como elas quiserem. Mas não adianta ela fazer um perfume X, super fixação em projeção, se no final das contas o custo para fazer aquilo, né, vai ser realmente um custo e você, eu e todo mundo não vamos poder ter acesso porque infelizmente eles podem fazer, mas a gente não pode comprar. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes aquela fixação e projeção que você reclama, aquela falta de essência ou aquela concentração ali menor e etc, aquela classificação de Del Colônia e não Eau de Toilette e não Eau de Parfum, é um jeito de você e eu podemos consumir? Porque, infelizmente, dentro daquela construção olfativa, se esse produto tivesse mais concentração de essências e fosse classificado de forma diferente, nós não poderíamos consumir. Já parou para pensar nisso? Então, saber quanto você tem e o que você tem pode te dar é importante. Isso ajuda a gente a quebrar muito a barreira do preconceito e da resistência de atrelar caro a barato sem pensar no que a gente está levando e como a gente vai usar o que a gente está levando. Eu já falei isso outras vezes, que a relação de caro e barato, ela não é só definida pelo preço que você pagou, mas ela é definida pelos valores agregados, mas também pela quantidade de vezes em que você usou. Se você comprou uma coisa de R$1 e você nunca usou, ele tá ali parado, ele tá empoeirando, parando energia, ocupando espaço de outra coisa que você poderia usar e até te gerando um custo extra, porque muito provavelmente você comprou, foi barato, não usou e sentiu necessidade de comprar novamente. Então você gastou dinheiro 2 vezes. Mas se você compra uma coisa de R$10, R$1.000, mais caro do que R$1, e você usa todos os dias, de manhã e de noite, aquilo dura 10 anos, não quebra, te satisfaz, você depois daquilo não sentiu nunca mais a vontade de comprar outra coisa do tipo, isso sou eu com o meu Kindle, aquilo foi barato, porque ao longo dos anos ele vem se pagando e se repagando, entende? Então às vezes a gente tem que pensar nisso. O que é que eu vou gastar? O dinheiro que eu tenho, o que é que eu tô comprando? Eu tô levando isso aqui é importante pra mim? Isso faz diferença pra mim? Quem sou eu? Então, tudo isso é um processo de você conhecer os seus gostos, conhecer, né, a sua história, do seu passado, o seu presente e qual o futuro que você está querendo construir. É óbvio que dentro disso você vai estudar e pensar que se você tem planos de investir, planos de guardar din-din, quanto menos você gastar com supérfluos e fazer escolhas mais assertivas, melhor, tá? Anota aí essa dica. E por fim, a última coisa que eu quero deixar registrado para vocês aqui é desempenho e fixação. Sim, esse é um critério que eu avalio, é o último critério da minha lista, porque é realmente o que eu menos me importo. Sim, gente. Sabe por quê? Porque eu quero saber como aquela fragrância vai fazer eu me sentir. Ela pode durar 3 dias, 3 semanas, mas se ela não for uma fragrância que me deixa feliz, que faz o meu coração bater mais forte, que me deixa com sensações incríveis e que assim faz... Eu sou muito... de imagem, de imaginar, sensorial, então eu sinto um cheiro, eu sou realmente teletransportada para outro universo, penso 1000 coisas. Então se eu provar uma fragrância e isso não acontecer, esse momento meio nirvana de sair, viver experiências, qual a graça para mim? É mais uma coisa do dia a dia, é banal, é sem graça, né? Então não tem sentido eu trazer se isso não vai me proporcionar uma sensação única e exclusiva. Eu quero o melhor, sabe? E o melhor, às vezes, tá nisso. Não tá no que o outro julga como o melhor. O melhor, ele tá no que você julga como melhor, nas suas percepções, na sua sensação. Se você puder, da sua coleção, a cada novo frasco que você tem ali nas suas mãos, você cheirar, ser transportado para uma nova sensação, ter emoções despertadas ali, isso vai ser fantástico para você. Você vai estar realmente vendo além do material e vivendo muito, muito, muito mais do que só mais um item, mais um objeto, mais algo para as pessoas sentirem a inveja de mim, ai, para competir. Não.
A gente tem a obrigação de se fazer feliz, com responsabilidade, sabedoria e bem-estar. Então, eu vejo que o desempenho e fixação para mim são os últimos itens, porque eu quero me sentir bem. Claro que eu quero que esse perfume dure. E claro que isso é um ponto que conta, é um ponto que tá ali na lista de valores para fazer valer a pena diante das notas, mas não é o principal. Então, eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade de viver com cheiros que a gente sentiu bater mais forte, que fez o nosso coração tremer, que a gente sentiu uma coisa muito gostosa ali, justamente porque aquilo também não vai impactar os outros. E é nesse momento que eu digo pra vocês que às vezes você tem que ser egoísta e pensar só em você. Então esse cheiro só pra você e viver essa emoção sozinho. Porque até mesmo não é garantido que aquele cheiro que fixou e projetou, ele vai causar no outro a mesma sensação que causa em você. Às vezes pode ser desagradável. Então pensa um pouco mais em você, cuide-se mais, faça escolhas mais pensadas no seu bem-estar e na sua vida de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber quais são os critérios que eu levo em consideração na hora de adquirir uma nova fragrância ali da minha listinha de desejos. Espero ter ajudado vocês também, que vocês põem em prática. E se você tem aí um truque que você emprega na hora de fazer a sua seleção, o que é que você vai trazer de novo, conta aqui pra mim, afinal de contas, dica boa é dica compartilhada. E já já a nossa querida Black Friday tá por aí, então a gente tem que trocar todas as dicas possíveis para fazer compras acertadas e trazer os nossos desejos de verdade, assim, para aproveitar, tá bom? Nos vemos em breve, fiquem com Deus, beijo e tchau!